Sou o professor Rodrigo Cardoso, ministro do Direito Administrativo, e hoje vamos trabalhar a Lei Complementar número 840 de 2011. Essa lei, ela regulamenta a carreira dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Então você, que vai ser aprovado com certeza em um concurso público no Distrito Federal, com certeza tem que saber aqui todos os propósitos dessa lei. Mas vamos iniciar nossos trabalhos, hein? Vamos lá então. Lei Complementar número 840 de dezembro de 2011. Vamos. Essa lei dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais. Mas vamos começar aqui um pouquinho antes. O Distrito Federal, ele tem autonomia política para criar o seu próprio regime jurídico para estabelecer as regras, então, para os seus servidores públicos civis. Interessante que, inicialmente, foi editada a Lei 197, isso daqui em 1991. Esta lei determinava a aplicação da Lei 8.112 aplicada à União no Distrito Federal. Então, inicialmente, o Distrito Federal não criou o seu próprio regime jurídico. Determinou, então, a aplicação da Lei 8.112, que é a lei da esfera federal, aqui no Distrito Federal. Aí, no entanto, quando foi em 2011, olha lá, hein? Então, no Distrito Federal, o Poder Legislativo demorou aí 20 anos, no caso, para criar o próprio regime do Distrito Federal. Então, a partir de 2011, Lei Complementar número 840 estabelece as regras entre a administração pública e seus servidores. Vamos lá, então. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis, hein? Obviamente, né, os militares aqui não são regidos por essa lei. Do Distrito Federal, das autarquias, que são pessoas jurídicas de direito público, e das fundações públicas distritais. Então, os servidores da administração direta e da administração indireta, mas apenas das autarquias e das fundações públicas, serão regidos, então, por essa lei. Lembrando, sim, que sociedades de economia mista e as empresas públicas adotam a CLT. Como, por exemplo, quem trabalha no BRB de Brasília, no metrô, na CAESB, na SEB, na TerraCap, na NovaCap, não serão regidos, então, pela Lei Complementar 197, e sim pela CLT, que são considerados, então, seletistas. Vamos continuando. Artigo 1º da lei, Da lei, diz o seguinte: esta lei complementar institui o regime jurídico dos servidores públicos civis, da administração direta. Aí vamos aqui a alguns exemplos, né? As secretarias, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Transportes. Autárquica, vamos aqui um exemplo: Detran, o PROCON de Brasília, o DR. E fundacional, vamos aqui, o Hemocentro, a Faculdade de Medicina de Brasília, FIPEX, e órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal. Para os efeitos desta lei complementar, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, servidor público é aquela pessoa legalmente investida em cargo público. Interessante que nós temos aqui o cargo público efetivo e o cargo público em comissão. Então, o cargo efetivo e o cargo em comissão. Nesse momento aqui, todos são considerados, sim, servidores públicos, hein? Cargo efetivo é aquele cargo que necessita de aprovação em concurso público. Cargo em comissão é aquele cargo de livre nomeação e exoneração, que não há necessidade, no caso, de prestar concurso público para ser ocupado. Vamos aí continuando, então. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional e cometidas a um servidor público. Então, o artigo 3º da nossa lei já traz o conceito de cargo público. Então, o que é o cargo público, hein? Um conjunto de atribuições e responsabilidades que são cometidas a um
servidor público. Aí vamos lá, o parágrafo único do artigo 3º. Os cargos públicos são criados por lei. Por que o cargo público necessita, então, de lei? Porque vai gerar novas despesas. E novas despesas ali só podem, no caso, através de lei. Com denominação própria e subsídio ou vencimentos pagos pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. É aquilo que nós já falamos, que o cargo público ele pode muito bem ser ocupado por servidor efetivo, como você vai ocupar um cargo público, que você vai ser aprovado sim em um concurso público, mas também o ocupante ali de cargo em comissão é considerado, no caso, um servidor público naquele momento. Vamos continuando. A investidura em cargo de provimento efetivo depende de prévia aprovação em concurso público. É aquilo que nós já falamos, né? Então, o artigo 4º consta que para o servidor ser investido em um cargo efetivo, necessariamente precisa, então, de aprovação em concurso público. Vamos lá. Os cargos em comissão, olha lá, e agora estamos falando do cargo em comissão, destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento, são de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Então, quem ocupa um cargo em comissão vai ser diretor de determinado departamento, vai ser chefe de uma seção ou vai ser assessor de alguém. Exemplo, vai assessorar um deputado, vai assessorar, então, um secretário. O cargo em comissão, então, não há necessidade de prévia aprovação em concurso público. Agora, olha lá. As funções de confiança, estamos aqui na função de confiança, privativas de servidor efetivo, destinam-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Ah, professor, então qual que é a diferença de um cargo em comissão para uma função de confiança? Lembre o seguinte, as atribuições são sempre as mesmas. Olha lá, quem vai ocupar um cargo em comissão ou então uma função de confiança vai ser diretor do departamento, vai ser chefe de algum setor ou vai ser assessor. Então, as atividades sempre as mesmas. Mas veja só, para ocupar o cargo em comissão, não precisa de ser aprovado em um concurso público. Para ocupar uma função de confiança, necessariamente precisa ser um servidor efetivo aqui no Distrito Federal ou então até em outro ente político. Vamos aqui um exemplo. Vamos considerar, você ainda não ocupa um cargo público efetivo, você ainda não foi aprovado em um concurso público. Aí, o deputado tal te chama, te convida, então, para você trabalhar em seu gabinete, para você ser, então, seu assessor. Chegando lá, você que ainda não foi aprovado em concurso público, só pode ocupar um cargo em comissão. Agora, vamos aqui em outro momento. Você já foi aprovado, sim, em um concurso público, ok? Então, você já está efetivamente trabalhando e um deputado tal te convida para você trabalhar em seu gabinete. Chegando lá no gabinete, você vai poder ocupar uma função de confiança. Por quê? Você ocupa, sim, um cargo efetivo. Mas é interessante que você deve lembrar também, quem pode mais, pode menos. Se você pode ocupar uma função de confiança, porque você ocupa um cargo efetivo, automaticamente você também pode ocupar um cargo em comissão, ok? Então, você que é detentor de um cargo efetivo, você pode muito bem ocupar uma função de confiança e pode ocupar também um cargo em comissão. Lembre-se da regra, quem pode mais, pode menos, ok? Vamos então continuando. São requisitos básicos para investidura em cargo público. Então, para o servidor ser investido, então, em um cargo público, ele tem que possuir alguns requisitos. Vamos lá trabalhar um a um. Primeiro, nacionalidade brasileira, hein? Aqui pode ser, então, brasileiro nato ou naturalizado. O que importa, no caso, é a nacionalidade brasileira. Gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para o cargo. Então, se é um cargo de nível superior, obviamente você deve, no momento da posse, apresentar ali o título, seu diploma de nível superior. Idade mínima de 18 anos,
aptidão física e mental. Essa aptidão física e mental, né, o servidor vai passar por uma avaliação médica no momento ali da posse. Vamos continuando, ó. A lei pode estabelecer requisitos específicos para investidura em cargos públicos. Então, nós temos aqui, sim, alguns requisitos genéricos para ocupar o cargo público, como, por exemplo, idade, né? Igual ou superior a 18 anos, nível de escolaridade exigido para o cargo, aptidão física ou mental. Então, são ali requisitos genéricos. Mas olha que interessante, a lei, então pode vir uma lei específica e exigir novos requisitos, outros requisitos, então, como critério ali para investidura de cargo público. Vamos aqui a alguns exemplos. Ó, tem concursos, no caso, que pede ali o exame psicotécnico, tá vendo? Então, inicialmente, a lei não trouxe a exigência de exame psicotécnico, mas, assim, alguns cargos que exigem, no caso, esse outro requisito. Um outro exemplo, investigação social. Geralmente, até concurso de polícia, na verdade, sempre tem essa questão da investigação social. Teste físico. Tem concurso, sim, que exige, né, teste físico. Então, lembre-se lá na sua prova, hein? A lei não é simplesmente o edital, porque o edital é um simples ato administrativo. Então, a lei que regulamenta a carreira pode muito bem exigir um outro requisito como critério ali para investidura em cargo público. Vamos lá. O provimento de cargo público para estrangeiro deve observar disposto em lei federal. É interessante que a Constituição Federal autoriza, sim, o estrangeiro ocupar cargo público, mas deixa a regulamentação por conta de lei. E veio a lei do Distrito Federal, a lei complementar que estamos estudando, e diz o seguinte, ó, a investidura em cargos públicos aqui para o estrangeiro, deve ser observado a lei federal. Aí veio a lei federal, olha lá qual lei? A lei 8.112, e diz o seguinte, ó, as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, olha lá, hein? Então, o estrangeiro, ele pode ser professor, ele pode ser técnico e cientista, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. Então, vamos aplicar o artigo 5º, parágrafo 3º, aqui no Distrito Federal. Porque a própria lei complementar diz que nós vamos observar aqui o regulamento da lei federal. Então, pode muito bem um estrangeiro passando em um concurso público aqui no Distrito Federal para trabalhar em universidades no Distrito Federal, conservar sua naturalidade e ser professor, técnico ou então cientista, né, nessa universidade, ok? Então aqui o cargo público inicialmente ele é para brasileiros, natos ou então naturalizados, mas olha lá, o estrangeiro também pode muito bem ocupar um cargo público e conservar então, né, a sua naturalidade aqui em universidades, no caso, como professor, como técnico ou como cientista, ok? Lembre-se disso na sua prova, hein? Vamos lá. Concurso público, artigo 11 da nossa lei. Diz assim, o concurso público é de provas ou de provas e títulos. Então, aqui são as espécies, hein, de concurso público. Então, você pode muito bem ir lá no dia e fazer apenas uma prova, mas há também concurso que, além da prova, você tem que apresentar, no caso, algum título. Geralmente, concurso para professor da rede pública, né, ou mesmo para a universidade, sempre aqui exigem, no caso, os títulos. Quais os títulos que nós temos? A especialização, o mestrado, o doutorado e também o pós-doutorado. Então, além de realizar uma prova, posteriormente o candidato vai ter que entregar ali o título que ele possui. E, obviamente, que cada título vai ter uma pontuação diferente. E essa pontuação será agregada, no caso, na nota da prova, ok? Então, aqui são as espécies de concurso público. Próxima. O edital de concurso público tem de reservar 20% das vagas, hein? Olha lá, tem de reservar 20% das vagas para serem preenchidas por pessoas com deficiência, desprezada a parte decimal.
Então, olha que interessante, hein? Aqui em Brasília é de 20% a reserva ali de vagas para portadores de necessidades especiais, ok? Então, lembre-se lá na sua prova. Não é de até 20%, então 20%. Vamos um exemplo, ó. Um concurso de 100 vagas, 20 vagas serão reservadas para os portadores de necessidades especiais, ok? Vamos lá, continuando. A deficiência, olha que importante, hein? E a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse, garantido recurso em caso de decisão denegatória, com suspensão da contagem do prazo para a posse. Então, olha que interessante. Nós falamos, sim, que 20% das vagas serão reservadas para portadores de necessidades especiais. No entanto, a atividade do cargo deve ter, né, alguma relação com a deficiência apresentada. Então, vamos lá. Com certeza, há cargo público que determinado portador de deficiência, né, de necessidade especial, não tem como exercer as suas atividades. Então, tem que ter uma relação aqui, no caso, deficiência, atribuições do cargo. E se, por acaso, a administração pública negar a posse, né, para esse candidato portador de necessidade especial, obviamente ele pode recorrer, então, da negativa dessa posse. E olha que interessante, ó, ocorre naquele momento, né, do recurso a suspensão do prazo para a posse. Então, para de contar o prazo para a posse, obviamente até decidir aquele recurso administrativo. O concurso público tem validade de até 2 anos, hein? Então, observe, concurso público até 2 anos, a qual pode ser prorrogada uma única vez, por igual período, na forma do edital. Vamos aqui um exemplo, ó. Então, concurso público, prazo máximo inicial de até 2 anos. Vamos considerar, então, que determinado concurso trouxe em edital o prazo ali de 2 anos. Quando vencer o prazo de 2 anos, a administração pode muito bem prorrogar esse concurso. Mas olha o que a lei diz, hein? Prorrogado uma única vez por igual período. Se o período inicial foi de 2 anos, obviamente aqui a prorrogação deve guardar também o prazo de 2 anos. Ah, professor, será que pode então ter um concurso aí com validade de 6 meses? Veja só. Então, o concurso vai ter a validade aqui de 6 meses, sem problema algum, porque a lei diz até 2 anos. E se a administração resolver prorrogar esse concurso, olha lá, vai prorrogar por mais 6 meses, ok? Sem problema algum aqui nesse exemplo nosso, hein? No período de validade do concurso público, o candidato aprovado deve ser nomeado com prioridade sobre novos concursados, para assumir cargo na carreira. Olha que interessante, hein? Pelo contexto aqui da lei, pode muito bem a administração pública realizar um outro concurso público dentro do prazo de validade do concurso anterior. Mas ele vai ter que chamar primeiro a administração os antigos aprovados. Vamos aqui um exemplo, então. Ó. Então, tivemos aqui o concurso público, prazo de 2 anos. Nesse concurso aqui, tivemos 2.000 aprovados, vamos imaginar isso daqui. E a administração, né, de acordo com a sua necessidade, está convocando aqui os aprovados. No entanto, o Poder Público de Brasília resolve realizar um outro concurso público dentro desse prazo de validade, tá vendo? Olha lá, então aqui foi aberto um novo concurso público. Será que a administração pode abrir um novo concurso público aqui? Sim, pela redação da lei pode, ó. No período de validade do concurso público, o candidato aprovado deve ser nomeado com prioridade, ou seja, esses daqui, sobre novos concursados para assumir cargo na carreira. Então, a administração pode muito bem abrir um novo concurso dentro do período do concurso anterior, sem problema algum, desde que convoque primeiro os antigos aprovados. Então, o poder público só pode começar a nomear os novos aprovados desse concurso após nomear todos esses candidatos. Então, nomeou todos os candidatos, aí tudo bem, aí eu posso começar a nomear desse daqui.
Obviamente, se extrapolar aqui, se vencer o concurso no prazo de 2 anos, aí tudo bem. A administração pode muito bem começar a convocar esses novos concursados aqui, ok? Então, lembre-se na sua prova que a administração pode muito bem abrir um novo concurso dentro do prazo de validade do concurso anterior. Observe isso na sua prova. Vamos lá. O candidato aprovado em concurso público, no prazo de 5 dias contados da publicação do ato de nomeação, pode solicitar seu reposicionamento para o final da lista de classificação. Vamos considerar então, hein? Olha lá. Determinado concurso teve aqui 500 aprovados, ok? 500 aprovados. Então, 500 aprovados no concurso. O que a lei diz? Ó, no prazo de 5 dias contados da publicação da nomeação, determinado servidor, ele foi nomeado aqui. Só que, olha que interessante, esse concurso exige no nível superior. Vamos imaginar isso. E esse candidato ainda não possui o nível superior. O que ele pode fazer, então? A partir do momento da sua nomeação, ele tem 5 dias, olha lá, hein? 5 dias para pedir, no caso, o seu reposicionamento para o final da fila. Então, no caso, ele pode pedir para voltar para cá, ó. Aí, no caso, ele vai ficar, vai ser o último ali candidato a ser nomeado. Aqui até que pode resolver, no caso, para o servidor não perder, ali aquele concurso que foi aprovado, então. Mas se tiver também muitos aprovados, aí, no caso, se torna até inócuo a autorização aqui, para ir para o final da fila, ok? Mas o servidor, então, ele pode muito bem pedir para ir para o final da fila, no caso, em até 5 dias ali, contados da data de sua nomeação, hein? Lembre-se disso lá na sua prova. Vamos lá, então, da nomeação. Vamos trabalhar aqui, consta no artigo 14. Nomeação, então, para provimento de cargo efetivo e para provimento de cargo em comissão. Então, aquele servidor público que fez concurso público, ele, aprovado no concurso, em um dado momento ele será nomeado. E também pode ser nomeado o servidor para ocupar um cargo em comissão, aquele que não precisa de ser aprovado em concurso público. O candidato aprovado no número de vagas previstas no edital do concurso tem direito à nomeação no cargo para o qual concorreu. Olha que interessante, hein? Aqui já trata-se de um posicionamento dos tribunais. Mas foi interessante que a lei positivou o posicionamento agora, dos tribunais. Por quê? O candidato aprovado dentro do número de vagas necessariamente tem que ser nomeado. Ele tem direito à nomeação. Vamos considerar. Você que está estudando para concurso, fez um concurso aí, contendo 100 vagas. Então, 100 vagas é edital. Olha que maravilha, ó. Você ficou em 20º colocado nesse concurso, olha que bênção. Veja só, nesse contexto aqui, obrigatoriamente a administração pública vai ter que realizar a sua nomeação. Porque se a administração criou essa expectativa de direito, queria nomear 100 novos candidatos, obrigatoriamente ela vai ter que nomear, então, no mínimo, 100 novos candidatos ali, que justamente foram as vagas ofertadas no edital do concurso, hein? Observe isso também na sua prova, que é uma inovação, tá? Aqui uma inovação da lei, bem bacana. O servidor ocupante de cargo em comissão pode ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo, em comissão. Hipótese em que? Vamos aqui então, ó, o servidor ocupante de cargo em comissão. Então, exemplo, o servidor já ocupa um cargo em comissão. E o cargo em comissão é de dedicação exclusiva. Mas vamos lá, o que a lei diz. Pode ser nomeado para exercício interinamente em outro cargo em comissão. Então, esse servidor aqui, ele já ocupa determinado cargo em comissão, é chefe de determinado departamento. E, em regra, o servidor só pode ocupar um cargo em comissão, porque o cargo em comissão é de dedicação exclusiva, não é isso? Mas vamos lá, hein? Ele pode
exercer um cargo em comissão, a lei autoriza apenas como interino. O que significa o interino, hein? É para suprir alguma necessidade emergencial na administração pública, até ser nomeado, então, uma outra pessoa para ocupar lá o cargo em comissão. É interessante também que o interino aqui não há um prazo determinado. Presume-se que seja um prazo rápido, não é verdade? Até o poder público nomear ali uma outra autoridade, ó. Então, hipótese que deve acumular as atribuições de ambos os cargos. Então, você é chefe do departamento pessoal, chefe lá do departamento pessoal do seu órgão, ok? Você ocupa, então, um cargo em comissão, ok? E você agora vai ser diretor-geral, vamos considerar diretor-geral lá do órgão. O que a lei diz, então? Você tem que acumular, né, as atribuições de ambos os cargos. Você que estiver como interino, você vai responder pelo departamento pessoal e você também vai responder pela direção geral ali do órgão. Optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Então, aqui você vai poder optar no caso, qual a retribuição financeira que você vai receber. Se você vai receber a gratificação de chefia, lá do departamento pessoal, ou se vai receber a gratificação ali, né, como diretor-geral. Então, é a única, né, a exceção que nós temos aqui para o servidor ocupar 2 cargos públicos aqui em comissão. É vedada a nomeação para cargo em comissão ou designação para função de confiança do cônjuge, de companheiro ou de parente, por consanguinidade até o 3º grau ou por afinidade. Como esse tema ele é muito extenso, vamos trabalhar daqui um pouquinho, ok? Nesse momento, vamos parar por aqui. Ficamos, então, com a possibilidade do servidor público exercer 2 cargos em comissão, mas lembre-se o seguinte, hein? Ele vai responder pelos 2 cargos e vai poder optar, então, pela remuneração. Voltaremos, então, em breve. Sucesso nos estudos.